Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo. Na aula de hoje falaremos sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o 5º artigo do Credo. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Falamos já na aula anterior sobre a descida de Nosso Senhor ao limbo, a descida aos infernos, e hoje tratamos da ressurreição de Nosso Senhor, que é uma parte, pois, bastante importante, e como ficou um pouco longa a aula anterior, então dividimos em duas partes para, assim, ficar melhor a compreensão. Para a aula de hoje, usaremos a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, do Padre José Perardi. Usaremos também o Catecismo Menor de São Pio X e a Doutrina Cristã de São Roberto Bellarmino. Então, aqueles que quiserem poderão consultar estas obras para aprofundarem também um pouco mais sobre isso que iremos abordar hoje. Para falarmos da ressurreição de Nosso Senhor, pois temos de considerar que é um fato, é um acontecimento, né? Como todos os outros fatos da história. E para isso nós temos testemunhas. Aqui nós temos, de modo especial, os apóstolos. Nós temos também os próprios inimigos de Nosso Senhor, que nos fazem entender, compreender um pouco sobre a ressurreição. Ainda como forma de exemplo, citaremos Jonas como figura da ressurreição de Nosso Senhor. Ainda comentaremos alguns aspectos gerais envoltos à ressurreição de Nosso Senhor, a questão do sepulcro vazio, a aparição de Jesus aos apóstolos, também São Paulo e São Pedro, quando escrevem, dando testemunho da ressurreição. Por fim, juntamente com São Roberto Bellarmino, procuraremos responder algumas questões, por exemplo, por que dizemos que Nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia, se na verdade não ficou 3 dias inteiros, não é, sepultado, ou 3 dias morto. Então trataremos este tema. Ademais, por que Nosso Senhor quis esperar todo esse tempo? Pois Ele é Deus, homem e Deus verdadeiro, não precisava esperar os 3 dias. Veremos o que é que São Roberto Bellarmino nos ensina sobre este tema. E por fim, porque dizemos que Cristo ressuscitou, enquanto que outros, como Lázaro ou como o filho da viúva, nós dizemos que foram ressuscitados. São temas, são perguntas, questionamentos que nos vêm e que às vezes nós, católicos, não sabemos responder, não sabemos a diferença. Então é importante considerar isso. Outro aspecto importante que consideraremos ao falar da ressurreição de Nosso Senhor é sobre as qualidades ou os dotes do corpo ressuscitado de Nosso Senhor, corpo glorioso de Nosso Senhor. Então falaremos sobre estes dotes também. Pois esperamos que bom Deus nos ajude, possamos fazer esta aula sobre a ressurreição de Nosso Senhor. Pois bem, visto que o Catecismo indica a ressurreição de Nosso Senhor como prova principal da sua divindade, devemos tratar, pois, deste argumento importante da ressurreição. A ressurreição é um fato sensível, como todos os outros fatos da história. O sobrenatural do fato está na causa operante, diz o catecismo, diz a explicação do catecismo. Isto é, na causa que operou a ressurreição, que é o poder divino. Mas a ressurreição, como fato, prova-se, como qualquer outro fato histórico, com as testemunhas. Pois bem, antes de analisarmos, de vermos estas testemunhas da ressurreição, devemos considerar o seguinte: depois da morte de Jesus Cristo, ele desceu
com a alma ao limbo, pelas almas dos justos que haviam morrido até então, a fim de conduzi-las ao paraíso. E em seguida ressuscitou, retomando o seu corpo que fora sepultado. Jesus morreu na Sexta-feira Santa, como a Igreja nos ensina, como os santos evangelhos também nos ensinam, a alma de Nosso Senhor, pois que é imortal enquanto seu corpo jazia na sepultura, desce ao limbo. E temos a ressurreição. O maior dos milagres, a maior festa da cristandade, o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Vejamos, pois, as provas deste fato histórico. Começamos pelas testemunhas da ressurreição. Há testemunhas sérias, dignas de fé, que afirmem ter visto Jesus Cristo ressuscitado? Sim, nós temos. São as piedosas mulheres que não acreditavam que Jesus ressuscitasse. Elas iam, efetivamente, na manhã de domingo, ao sepulcro, para cuidarem melhor do cadáver. E levam seus aromas, levam aquilo que haviam preparado, os perfumes, para o corpo de Nosso Senhor. São os apóstolos que, sabendo por essas piedosas mulheres da ressurreição de Jesus Cristo, não as acreditam. Eles lhes chamam visionárias. Quando eles veem pela primeira vez a Jesus, julgam que é um fantasma. Também temos a São Tomé, que não crê nos outros apóstolos quando estes dizem ter visto a Jesus ressuscitado. E protesta que se ele mesmo não vir a Nosso Senhor, se não averiguar com suas próprias mãos as feridas, ele não acreditaria. Também nós temos os 500 discípulos que afirmam ter visto Jesus ressuscitado. Para nos limitarmos aos apóstolos, podemos nos perguntar: eles merecem fé? Será que é digno o testemunho deles? Eles eram homens rudes, eram homens simples, mas retos e tementes a Deus. Contam com simplicidade, até podemos dizer com ingenuidade, o que se passou com eles. Inclusive, os próprios erros. Nós temos a negação de Pedro, o abandono, a fuga deles todos, e tudo isso é narrado nos santos evangelhos. Por que não haviam de merecer fé quando dizem que viram repetidas vezes a Jesus ressuscitado, que lhe falaram e comeram com ele? Não pode recusar-se fé a um fato atestado por tantas testemunhas retas, dignas, que o confirmam com o testemunho da própria vida. E aqui é o mais notável que nós devemos ter. Estes homens, pobres, simples, não só contaram esta verdade, não só narraram estes fatos, mas foram capazes de levar isso a cabo, de dar a própria vida em testemunho do que acreditavam, do que estavam dizendo. Nenhum tribunal ousaria pôr em dúvida um fato deste gênero. Mas eles eram efetivamente os homens mais idôneos para certificar tal fato. Não são crédulos, mas antes obstinados em não crer na ressurreição, senão quando a tiverem bem averiguado. Não são fáceis de alucinar, isto é, de crer em fatos imaginários, criados pela própria fantasia. Homens de trabalho, pescadores, eles não vivem com nenhuma exaltação mental, podemos assim dizer. Têm bons olhos, boas mãos para ver, para apalpar, para conferir. Acrescente-se que a alucinação, julgar, ver, apalpar, sem ver nem apalpar, é quase sempre pessoal. Pelo contrário, no fato atual, durante 40 dias, e só nos ditos 40 dias, antes da ascensão de Nosso Senhor ao céu, quando um vê e ouve a Jesus, também os outros o veem e ouvem falar.
Os apóstolos não quiseram enganar, isso a gente pode constatar. Eram homens retos, como dissemos, homens tementes a Deus. Para que haviam de querer enganar o mundo com aquela afirmação? Enganá-lo, fazendo crer pela ressurreição de que era Deus quem não o era. Não tinham interesse em fazer isto, nós percebemos claramente. Com efeito, se Jesus Cristo não tinha ressuscitado, para que haviam de querer fazer crer que ressuscitara? Ou o julgavam como verdadeiro Messias e a ressurreição falida tê-los-ia persuadido de que ele os tinha enganado. E então, como poderiam pretender que fosse glorificado fazendo crer na sua ressurreição? Ou pensemos, se não julgavam que era o Messias, que não tinham motivo algum para pregar a sua ressurreição. Além disso, o que poderiam esperar da sua tentativa? Eles eram fracos, tímidos, medrosos e assustados pela própria morte de Nosso Senhor. Os seus inimigos eram poderosos, eles os conheciam. Por conseguinte, não poderiam esperar da sua tentativa senão uma catástrofe, não poderiam esperar senão perseguição. E, sem medo, haviam de querer, pois, a própria ruína, unicamente para tentar fazer acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Pois é preciso ter muita maldade, é preciso estar muito cego para crer nisso, para acreditar que estes homens, pois simples, tementes a Deus, fossem capazes de fazer tudo isso e levar a cabo esta, entre aspas, essa ideia ou esta ideologia simplesmente para enganar. A ponto de dar a vida, a ponto de morrerem, a ponto de serem perseguidos, perderem tudo para manter uma mentira. Seria loucura pensar algo assim. Concluímos então que os apóstolos não puderam enganar. Os inimigos de Jesus tinham compreendido melhor do que os apóstolos a palavra de Jesus. Temendo a sua ressurreição, tinham obtido de Pilatos que mandasse guardar o sepulcro. Ora, como haviam de poder os apóstolos apoderar-se do cadáver de Jesus guardado pelos soldados? Lutar contra eles? Pobres, estavam todos com medo, fugiram todos. Vencidos ou vitoriosos, teriam sido desmascarados, certamente. Nós estamos falando de soldados, nós estamos falando de guardas. Roubar o cadáver? Impossível. Comprar os guardas com dinheiro? Já dissemos que eram pobres, que estavam todos perdidos. Onde o haviam de ir buscar, pois eram pobres? Como esperar que os guardas, que tinham instruções rigorosas e eram espiados pelos judeus, como esperar que estes, pois, pudessem entregar o cadáver de Nosso Senhor? Como acreditar que os guardas se corromperiam, se venderiam aos apóstolos? Para supor isso, seria preciso não conhecer o básico do exército romano, de suas duras leis e mais, das ameaças terríveis dos pérfidos judeus. Portanto, estes homens não tinham intenção de enganar. Isto é uma prova clara da ressurreição de nosso Senhor. Eles dão a vida, eles morrem para testemunhar esta verdade. Os inimigos de Jesus, pois se ele não ressuscitou, compete a eles mesmos demonstrar isso, pois tinham tomado posse do cadáver. Que foi feito dele? Como explicar o seu desaparecimento? Simplesmente dizem que os guardas dormiram, não é? Como nos relata o Santo Evangelho. Esta foi a desculpa deles. E mais, pagaram aos guardas para dizer isso. Pois vemos, estimados, que esta é uma prova bastante grandiosa
o testemunho ou as testemunhas da ressurreição, os apóstolos. Seguimos ainda, pois, com as nossas considerações. Passamos na questão que mencionamos de Jonas, que é figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é figura de Jesus no sepulcro. Então lhe tornaram alguns dos escribas e fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver-te fazer algum prodígio. E ele lhes respondeu, dizendo: Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhes será dado outro prodígio a não ser o do profeta Jonas. Assim, como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. E eis aqui, neste lugar, quem é mais do que Jonas. Isso nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, os versículos 38 e 41. Nós vemos, pois, Jonas como figura de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de nosso Senhor. E é o próprio Cristo nos dando este exemplo, nos ensinando estas coisas. Além disso, nós temos as palavras de nosso Senhor, na qual Ele mesmo prediz a sua ressurreição. Depois de ter prometido a São Pedro, o primado da igreja, diz o texto do Evangelho, São Mateus 16, 21, começou a declarar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Outra citação, São Mateus 17, 21, 22. E achando-se eles, os apóstolos, juntos em Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e estes lhe darão a morte, e ressuscitará ao terceiro dia. Quando estava para se dirigir pela última vez para Jerusalém, pois nós temos nosso Senhor, que toma parte os 12 discípulos, e assim lhes diz: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e entregá-lo-ão aos gentios para ser escarnecido e açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Repete novamente São Mateus 20, 17, 19, a mesma ideia, a mesma predição de nosso Senhor. Na noite antecedente à sua paixão, Jesus também diz no cenáculo aos apóstolos, aqui nós lemos em São Mateus 26, 31, 32, diz assim: Disse nosso Senhor: A todos vós sereis esta noite uma ocasião de escândalo. Está, pois, escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se porão em desarranjo. Porém, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Eis, pois, nosso Senhor mesmo nos dizendo ou ensinando aos apóstolos sobre a sua futura morte e ressurreição. O sepulcro guardado. É importante fazermos um parêntese aqui com relação ao sepulcro e ao suborno dos guardas, que já mencionamos anteriormente. Depois da sepultura de Jesus, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, acudem a Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos que aquele embusteiro, quando ainda vivia, disse que ressuscitaria depois de 3 dias. Então nos deu ordem para que se guarde o sepulcro até o terceiro dia e não aconteça que os discípulos possam roubar e depois dizer que ressurgiu dos mortos. E aí sim, então,
seria pior a situação do que agora. E Pilatos, pois, concede isso aos judeus, concede o que estavam pedindo. Amanhecendo, o domingo, houve um grande terremoto. Jesus Cristo, nesse instante, ressuscitou. Um anjo do Senhor desceu do céu, chegando, revolveu a pedra, e estava sentado sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua vestidura como a neve. E de temor dele se assombraram os guardas e ficaram como mortos. Eis aqui o que realmente aconteceu aos guardas. Tornando a si, os guardas fugiram, e alguns deles vieram à cidade e deram a notícia aos príncipes dos sacerdotes de tudo o que havia acontecido. E tendo-se congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, intimando-lhes esta ordem. Podemos ler isso em São Mateus 28. Dizei que vieram de noite os seus discípulos e o levaram, roubaram o corpo enquanto estavam dormindo. E se chegar isto aos ouvidos do governador, nós lhe faremos crer e atenderemos à vossa segurança. Eles, porém, depois de receberem o dinheiro, fizeram conforme as instruções que tinham. Eis, pois, onde está a malandragem maior. Da parte dos apóstolos, como nós vimos, pobres homens, ignorantes, pobres, mas tementes a Deus, e narraram a verdade a ponto de dar a própria vida. Não se venderam, nem por dinheiro, nem por prestígio, nem por influência, nem por nada. Deram a própria vida para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Assim, nós temos o sepulcro vazio, a ressurreição de Cristo. Por outro lado, a incredulidade dos próprios apóstolos. As mulheres vão ao sepulcro e o encontram vazio. Cristo ressuscitou. Dois anjos anunciam-no às piedosas mulheres que correm a dar a notícia aos 11. Mas o que as mulheres lhe diziam parecia-lhes uma loucura. Não lhe deram créditos. Como nós lemos em São Mateus 24, 1, 11, esta narração. Nesta mesma manhã, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-la o que haviam andado com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Eles, ouvindo dizer que Jesus estava vivo, que fora visto por ela, também não acreditaram. E depois se mostrou, em outra forma, a 2 deles que iam caminhando para uma aldeia, e estes foram dizer aos outros que também não lhe deram créditos. São Marcos 16, 9 e 13, nós lemos, pois, estes relatos. Entretanto, saiu então Pedro e aquele outro discípulo que Jesus amava e foram ao sepulcro. Aqui nós temos algo bastante importante. Eles vão ao sepulcro, eles veem tudo o que as senhoras haviam dito, entram para conferir e diz assim: entrou também aquele discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, ou seja, o mais jovem, São João, e viu e acreditou, porque ainda não entendiam as Escrituras, que importava que ele ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram outras vezes os discípulos para sua casa. Esse texto, pois, assim, só um modo geral, é bastante rico em informações e muito profundo para a nossa espiritualidade. O apóstolo São Pedro e os apóstolos São Pedro e São João vão ao sepulcro, vão conferir, vão até lá, olham os lençóis postos no chão. São Pedro entra no sepulcro, vê os lençóis, vê aquele que estava, não é, sobre a cabeça de Jesus,
dobrado num lugar à parte, entra, confere tudo isso e depois também São João faz o mesmo. E aqui diz o texto, ele acreditou. São João, o apóstolo amado de nosso Senhor. E voltaram para sua casa. O que nós vamos fazer? Não saíram divulgando, não saíram anunciando, não, voltaram para casa. E aí sim, na tarde de domingo, estando fechadas as portas onde estavam os discípulos e se encontravam juntos por medo que tinham dos judeus, então Jesus põe-se no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Isso narra São João, capítulo 20, versículo 19. Sou eu, não temais. Eles ficaram perturbados, espantados, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. E diz Nosso Senhor: Por que estáis perturbados? Que pensamentos são esses nos vossos corações? Olhai as mãos, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne, não tem osso, como vós vedes que eu tenho. E mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles, ainda não crendo, estavam, todavia, admirados, transportados de alegria, de gosto. Tendes aqui alguma coisa para comer? E eles puseram diante um peixe assado e um favo de mel. São Lucas 24, 36. Que comovente esse texto. Nosso Senhor apresenta-se com toda a suavidade, com toda a tranquilidade de um mestre, de um Senhor, e conversa com os apóstolos, se mostra a eles, mostra as chagas, mostra as mãos, os pés, e provando que ali estava, pois pede algo para comer. Pois algo bastante importante devemos considerar este texto, considerar, melhor dizendo, estes textos que provam, que dão testemunho da ressurreição do Nosso Senhor, provam, por um lado, que mesmo os apóstolos que foram depois testemunhas fiéis, pois no início não acreditaram. Temos também Tomé. Tomé é convencido, se convence de que era Nosso Senhor. Tomé, como dissemos, pois se convence. Tomé, um dos 12, se chama Dídimo, não estava com eles quando veio Nosso Senhor. Nós vimos o Senhor, dizem eles. E Tomé, pois, se eu não vir nas mãos a marca dos cravos, se não pôr minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Pois então Nosso Senhor lhe dá esta graça, este presente, e 8 dias depois estavam todos reunidos, Tomé com eles, e vem Nosso Senhor, estando as portas fechadas, põe-se no meio deles e diz: A paz esteja convosco. E convida Tomé a se aproximar, a conferir, a checar realmente aquilo que lhe punha dúvida. Não sejas incrédulo, mas fiel. E aí Tomé diz algo bastante importante, que até hoje continua sendo uma oração. Meu Senhor e meu Deus. Bem-aventurado Tomé, tu que acreditou. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Outros muitos prodígios fez também Jesus, nos narra São João, que em presença dos apóstolos, os quais não foram escritos. Estas coisas estão escritas a fim de que nós possamos crer que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e que Ele realmente ressuscitou dos mortos. Então, quando nós apresentamos muitas coisas, muitas provas vindas da própria tradição católica e o protestante nos pergunta onde está na Bíblia, pois devemos mostrar esse texto. Há muitos testemunhos, há muitas coisas que não estão escritas neste livro. Ou seja, nós sabemos pela tradição católica.
Pois bem, falamos dos apóstolos, falamos do sepulcro vazio, Tomé. Agora nos cabe falar um pouquinho, mencionar rapidamente sobre São Paulo e também São Pedro. São testemunhas, pois bastante importantes. São Paulo escrevia assim aos Coríntios: Desde o princípio eu vos ensinei o mesmo que havia aprendido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, estando juntos, dos quais ainda hoje vivem muitos e alguns já estão mortos. Depois foi visto de Tiago, e logo de todos os apóstolos. E ultimamente, depois de todos os mais, foi também visto por mim. Ressuscitou Cristo de entre os mortos, sendo ele a primícia dos que morrem, dos que dormem. Nós lemos São Paulo escrevendo isso aos 1 Coríntios 15, 3, 8 e versículo 20. Eis, pois, o testemunho de São Paulo. Como ele mesmo diz, depois de aparecer a todos os outros apóstolos, discípulos, de aparecer uma vez a 500 dos irmãos juntos, ele aparece também a São Paulo. E ele é, pois, um testemunha da ressurreição de nosso Senhor. São Pedro nos diz assim: no dia de Pentecostes, pois ele pregou aos judeus que Jesus havia ressuscitado. 3.000 dentre eles creram e foram batizados. Depois da cura do coxo, São Pedro pregou novamente Jesus ressuscitado ao povo, admirado do prodígio que viu, e mais outros milhares se convertem. O mesmo apóstolo assim pregava quando Cornélio Romano foi chamado à fé. Diz assim: Nós somos testemunhas de tudo quanto fez Jesus Cristo na região dos judeus, em Jerusalém, ao qual eles mataram, pendurando-o num madeiro. E este ressuscitou ao terceiro dia e quis que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia ordenado antes, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dentre os mortos. Isso nós podemos ler nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 39 a 41. Por fim, comentamos o seguinte sobre estas testemunhas da ressurreição de Cristo. Durante a Revolução Francesa, século XVIII, um filósofo, pois depois de ter assistido ao encerramento e destruição de várias igrejas, deportação, martírio de tantos padres, pensou que tinha acabado o cristianismo e quis fundar uma religião para substituir a de Cristo, baseando-a no progresso. Estudados os vários pontos, pôs-se a pregá-la, e alguns meses depois lamentava-se do seu trabalho infrutífero, admirado de que ninguém se convertia à sua religião, e afinal era tão boa. Seu amigo disse o seguinte: para conseguir há apenas um meio: fazei-vos matar e sepultar e ressuscitai ao terceiro dia. Depois pode pregar a sua nova religião. O filósofo, pois, achou bastante prudente não tentar esta prova e não mais se ouviu falar da sua nova religião. Pois poderíamos dizer ao mesmo aos fundadores de religião, desde os protestantes até os mais malucos possíveis, pois antes de fundarem suas religiões, poderiam fazer isso. E ademais, aos adeptos destas falsas religiões também poderíamos dizer o seguinte: antes de fazerem parte, antes de se consagrarem, de se converterem a estas tais religiões, seria importante verificar o fundador, se ele é santo e digno quanto nosso Senhor e se estaria disposto a morrer, a dar a vida e depois teria o poder de ressuscitar. Se sim, pois poderíamos seguir tais religiões,
poderíamos nos converter, poderíamos entregar nossas almas ao cuidado de tais fundadores de religião. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, morto na Sexta-feira Santa, ressuscitou. Ao terceiro dia, portanto, ressuscitou verdadeiramente dentre os mortos, como ficou demonstrado. E ressuscitou, unindo novamente a sua alma ao seu corpo, não a um corpo diverso, mas aquele mesmo corpo que havia sido flagelado, crucificado e sepultado, e que, contudo, durante esses 3 dias permanecera unido à divindade. Somente retomou esse corpo, não já nas condições anteriores, mas em estado glorioso. E aqui fazemos algumas considerações sobre as qualidades, sobre os dotes do corpo glorioso de nosso Senhor. Estes dotes são recordados pelo apóstolo São Paulo e são os seguintes: a sutileza, agilidade, claridade e impassibilidade. Vejamos rapidamente cada um deles. A sutileza pelo qual o corpo passa por toda parte. Foi em virtude dela que Jesus Cristo saiu do sepulcro antes que o anjo revolvesse a pedra e que entrou com as portas fechadas no cenáculo onde se encontravam os apóstolos. A agilidade, pela qual é livre de todo o peso que o agrava e se transporta rapidamente, mesmo aos lugares mais afastados. A claridade, pela qual brilhará como o sol, e o seu resplendor não for se o seu esplendor não for prodigiosamente impedido. Então, esta é a claridade, e nosso Senhor mesmo indicou esta glória dos bem-aventurados. Resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. E por fim, nós temos a impassibilidade, pela qual não sofrerá nem morrerá nunca mais. O corpo, ressurgindo imortal, viverá sempre, nunca mais morrerá. Por isso, ensina o mesmo apóstolo que Cristo, ressurgindo dos mortos, já não morre, nem a morte terá sobre ele mais domínio. Devemos lembrar, pois, que tudo isso é também para nós algo bastante importante, uma vez que nós também ressuscitaremos, nós também participaremos de tudo isso. Então é importante considerarmos estes dotes do corpo glorioso de nosso Senhor, que também será o nosso, ou teremos isso na ressurreição de nosso corpo. Um dia ressuscitaremos também. Pois bem, como dissemos, faríamos alguns apontamentos ou apresentando algumas perguntas, buscaríamos respostas na doutrina cristã de São Roberto Bellarmino. Como nós podemos verificar que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Porquanto, desde a tarde da sexta-feira, em que Cristo foi sepultado, até a noite antecedente ao domingo, quando ressuscitou, ainda são menos de 2 dias inteiros. Então, às vezes, algumas pessoas, pois, apresentam essa espécie de dúvida, de objeção, não é? Porque nós falamos ao terceiro dia ressuscitou, se na verdade não dá 3 dias. Vejamos o que nos ensina São Roberto Bellarmino. Não dizemos que Cristo ressuscitou depois de 3 dias inteiros, senão que ele ressuscitou ao terceiro dia, o que é certíssimo, porque esteve no sepulcro parte da sexta-feira, que é o primeiro dia, ainda que não inteiro, e esteve todo o sábado, que é o segundo dia, e esteve parte do domingo, que é o terceiro dia. Assim nós temos, pois, que nosso Senhor ressuscitou depois de 3 dias incompletos. Mas por que ele não ressuscitou logo depois que morreu? Porque qual a necessidade de esperar um pouco mais, se ele é Deus, se ele é homem verdadeiro,
Por que essa espera? Qual o motivo disso? A razão é querer que se conhecesse que verdadeiramente havia morrido. E, por consequência, esteve no sepulcro o tempo que bastava para provar esta verdade. Devemos notar que, assim como Cristo viveu entre os homens 33 anos, assim também quis estar entre os mortos, ao menos estas 33 ou 34 horas, como diz o santo. Que tantas são, se nós juntamos as horas da sexta-feira, as 24 horas do sábado e mais algumas horas de domingo. Então, Cristo quis estar aí entre os mortos há algumas horas para provar, por um lado, a sua morte e também para, assim como viveu entre nós, os vivos, para estar com os mortos estas horas. Porque se diz que Cristo ressuscitou e dos outros, como Lázaro, como o filho da viúva, nós dizemos que eles foram ressuscitados. Qual a diferença destas ressurreições? A razão é que Cristo, como era filho de Deus, ressuscitou por si mesmo, isto é, em virtude da sua divindade. Tornou a unir sua alma e seu corpo. E assim começou a viver de novo. Os outros mortos, porém, não podem tornar a viver por virtude própria. É por isso que se diz que foram ressuscitados por outro, como todos nós o havemos de ser por Cristo no dia do juízo. Então, isso é bastante simples de entender. Cristo, nosso Senhor, ressuscita por virtude própria. Ele é homem e Deus verdadeiro. Os outros são ressuscitados por alguém e, consequentemente, morreram outra vez, enquanto Cristo, nosso Senhor, é imortal e não pode morrer. Cristo, nosso Senhor, ressuscitado, nos diz São Paulo, ressuscitado, não morre mais. Pois bem, espero que possamos fazer bom proveito de todos estes ensinamentos. Aqueles que quiserem podem consultar as obras que aqui mencionamos e poderão, pois, ler por completo os textos e assim aprofundar um pouco mais. Para encerrar, dizemos o seguinte: a ressurreição de Nosso Senhor é o fundamento da fé católica. A ressurreição de Nosso Senhor é o maior milagre, é a maior festa, pois a Páscoa. Devemos acreditar firmemente. É também figura de nossa ressurreição espiritual. A exemplo de Nosso Senhor, ressuscitemos também do pecado, verdadeira, pronta e estavelmente. Além disso, a ressurreição de Cristo, que é penhor de nossa ressurreição final. Devemos, pois, viver como bons cristãos, para que um dia possamos ressurgir gloriosos como nosso Senhor Jesus Cristo e mais, participar da glória eterna no céu com Ele, pois que possamos corresponder às graças que nos conceder, possamos viver como bons católicos, dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor, dar testemunho da fé cristã, da fé católica. Que Deus nos abençoe. Salve Maria!